As reflexões das maiores mentes da história, trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida. Programa Filosofia para Todos, com Léo Lousada. Aqui, ninguém fala grego. Filosofia para Todos, com Léo Lousada. Olá, boa noite para quem está ouvindo ao vivo aqui às 18h30, direto sempre das ondas da Rádio Vibe Mundial e também do Conhecimento da Humanidade. Hoje eu quero falar sobre uma filosofia de vida, mais até do que uma filosofia de uma escola filosófica, mas uma filosofia de vida que pode ser adotada por muitas pessoas e que eu quero falar um pouco sobre ela hoje. Mas antes eu quero dar alguns recados que têm tudo a ver com o tema que eu vou falar hoje. Nós temos para o ano que vem 3 viagens marcadas. Nós temos uma viagem para o Egito em maio, outra viagem para a Escandinávia em julho e outra viagem para o Peru em setembro. Então, se você quer conhecer um desses países, mas mais do que conhecer, ir para esses lugares com guias que sabem a história do lugar e que, além disso, indo comigo e com o Bruno, para a gente contar histórias especiais, fazer vivências especiais nesses lugares, essas são as viagens certas para você. O Egito, a gente criou um roteiro personalizado no Egito para ver a parte mais importante do Egito em termos de história. E olha só, presta atenção nisso que eu estou falando, porque isso vai ter tudo a ver com o que eu quero falar hoje. O Egito, a gente criou um roteiro em 2019, se eu não me engano, foi por aí, porque a gente ia fazer a primeira viagem em 2020. Né? Veio a pandemia, não rolou, foi rolar primeiro em 2022. A gente criou um roteiro que não existia em agência de viagem, porque eu queria visitar lugares que eram muito importantes, não só historicamente, mas também energeticamente. Vou dar um exemplo. Existe um oásis no Egito que chama Siwa, e ele é bem afastado do Cairo, bem longe. Tanto é que quando a gente pega uma viagem direta para lá de ônibus, são 11 horas de ônibus. É uma baita viagem longa, que é engraçado que ela passa voando, assim. Você não parece que ficou 11 horas dentro do ônibus. Mas a viagem é longa. Chega lá, é um oásis. Só que nesse oásis, gente, tem um monte de coisa que foi muito importante para a história do Egito. O próprio oásis era um dos celeiros de azeite e trigo do Império Romano e do Egito, numa época longínqua, mas ele tem um lugar lá que é o Oráculo de Amon. O Oráculo de Amon era um dos oráculos mais importantes da Antiguidade, assim como você tem o Oráculo de Apolo na Grécia, né, que era o super famoso, usado na Grécia toda, lá até os generais, os reis iam lá para se consultar. O Oráculo de Amon, ele é o lugar onde a profecia de que um salvador estrangeiro viria para libertar os egípcios dos persas se realizou. É lá que Alexandre o Grande é coroado o faraó do Egito, o último faraó do Egito, o faraó que liberta o Egito dos persas, que hoje os egípcios odiavam os persas. E esse lugar, ele tem uma energia que é indescritível. A gente está falando de um lugar que tem aí 3.000 anos, 3.500 anos, um lugar antiquíssimo, muito anterior à chegada de Alexandre ao Egito, que foi em 332 a.C., esse lugar ele carrega uma energia que por si só, a hora que você está ali, você entende o que aconteceu ali, você consegue perceber e ser banhado pelas energias dele. Não só esses lugares, como visitar a capital de Akhenaton, a famosa Amarna, visitar o templo de Osíris em Ábidos, que é um templo que quase nenhum turista vai, muito poucos deles vão, mas é um dos templos, acho que, com uma energia mística mais forte. Foi construído por Sete I, que era pai de Ramsés II. A gente está falando aí de 3.200, 3.500 anos atrás. É muito tempo. E o templo está extremamente preservado. Quando você entra lá, você sente uma coisa muito forte. E a gente aproveita esses momentos de visitar esses lugares com energias muito fortes para ter uma vivência espiritual nesses lugares, para ir além de uma vivência só de história. E são lugares que até os mais céticos sentem alguma coisa extremamente importante e diferente. Assim como entrar nas pirâmides. A gente consegue entrar nas maiores pirâmides, como, por exemplo, a pirâmide de Quéops, que é a maior. A gente consegue entrar na pirâmide quebrada, na pirâmide vermelha, na pirâmide Saqqara, que é a primeira pirâmide de pedra, né? Então,
esse tipo de experiência que a gente faz na viagem, ele não é o que você vai encontrar numa agência de turismo. E aí uma coisa que eu vi esses dias e me chamou muito a atenção, eu vi muitos vídeos de pessoas que foram para o Egito e passaram por golpes. E aí o que acontece? Existem muitos países no mundo que a população vive muito do turismo e que eles tiram o máximo possível que eles podem do turista porque é aquilo que sustenta os caras. Isso não é só no Egito, na Tailândia, na Índia, isso acontece aqui no Brasil também e já aconteceu comigo nos Estados Unidos. Então, na Europa já aconteceu. Enfim, isso é meio que da humanidade. A galera aproveita que aquilo ali, que tem turista, vai lá e tenta tirar uma vantagem. No Egito também tem isso. E lá eles querem vender coisa o tempo todo, não sei o quê. Então, se você não está esperto aonde ir, com quem falar, o que fazer, talvez a sua experiência de viagem no Egito seja muito ruim. E às vezes acontece. Eu tive recentemente um amigo que foi sozinho, não quis ir com o grupo do CDH. Ele falou, eu vou numa época que vocês não vão, não sei o quê. Quero aproveitar, vou meio sozinho. Ele teve uma experiência horrorosa no Egito. Ele me contou várias coisas que eu nem sonhava que podiam acontecer. Por quê? Porque ele foi sem guia, chegava lá na hora de fechar os passeios na hora, não sabia do que eram as coisas comuns ali que aconteciam. A viagem foi muito ruim nesse sentido. E aí eu acho que para qualquer lugar que você vai, e vai fazer uma visita extensa no lugar, onde você vai se deslocar muito. Aí eu não estou dizendo, por exemplo, você conhecer, vou passar 2 dias em Paris, 3 dias em Roma, 3 dias em Salvador. Talvez isso você consiga administrar muito bem. Quando você está dentro de uma cidade, usa metrô, usa táxi, usa carro de aplicativo. Acho que aí você consegue se virar. Mas quando você começa a se deslocar dentro do país e fazer mais coisas, passeios, às vezes que precisam de um transporte, alguma coisa, normalmente a coisa começa a ficar complicada. Eu mesmo em Paris passei por um momento ali em que eu tinha comprado um passeio e o pessoal do passeio não apareceu. E eu fiquei sem o passeio porque tinha um horário que eu tinha que estar lá em determinado lugar, em determinado ponto, ninguém apareceu, eu tinha horário para ir embora, perdi o passeio. Então isso acontece em qualquer lugar do mundo. O Egito, a gente já sabe, né, como é que são essas coisas, e a gente tem um guia que é egípcio que fala português. Então esse cara, a gente chegou lá a primeira vez, ele já falou, gente, é isso, e é muito engraçado, ele mesmo fala assim, gente, acontece isso, então não deixem se enganar, porque isso estraga a experiência de vocês, ele mesmo sabe disso, e ele prepara todo mundo. A gente fez viagem para a Índia também, e também foi uma viagem que os nossos guias sempre orientaram muito bem a gente. E eu achei muito engraçado porque o pessoal de um dos grupos de viagem do Egito postou 2 vídeos desse, ou 1 ou 2 vídeos desse, de um pessoal falando mal do Egito, que teve uma experiência ruim. E eles agradecendo a gente no grupo que não tiveram essa experiência, que não viram nada daquilo que as pessoas estavam mostrando no vídeo. Então a gente sempre teve uma preparação, uma organização muito forte para as viagens. E a gente está fazendo isso de novo para o Egito em maio, está organizando a nossa primeira viagem para a Escandinávia, para conhecer a Dinamarca e a Suécia, e principalmente conhecer as recriações dos lugares vikings, vilas que vivem como os vikings eram naquela época. E a gente também vai para o Peru. E no Peru a gente escolheu fazer uma coisa também diferente, que é não fazer só o roteiro tradicional que a galera faz, que normalmente é aquele roteiro que vai para Lima, Cusco, Machu Picchu, e aí vai lá para a montanha colorida e fica nisso. Visita basicamente isso, normalmente é um roteiro curto, que muitas pessoas fazem até de mochilão, mas a gente resolveu fazer um roteiro diferente. A gente resolveu ir para uma região do norte do Peru, que chama Trujillo ou Chiclayo. São 2 regiões ali que a gente vai, onde a gente vai ver pirâmides. Exatamente, as pirâmides que foram construídas por povos daquela região, inclusive os incas, e são o que eles chamam de huacas. E essas huacas, algumas são extremamente altas, e elas estão pintadas ainda por dentro, como a gente também vê isso no Egito. Muitos lugares ainda estão pintados, não as pirâmides, mas as tumbas no Vale dos Reis, a gente vê as cores lindas. Então, olha só, fazer esse tipo de coisa é o que eu quero chamar aqui de uma filosofia de vida, de viagem, de viajar. Eu sei que, poxa, a gente mora num país que um monte de gente não tem essa oportunidade.
que talvez viajar dentro do próprio país seja uma oportunidade, mas a gente sabe que o nosso país também é muito caro para viajar. A gente sabe que quem mora no sul, no sudeste, gasta muito para conseguir viajar, por exemplo, para o nordeste. O nordeste é uma região muito cara normalmente para viajar. Os voos não são baratos, às vezes é o mesmo valor de um voo para você pegar um voo, por exemplo, para os Estados Unidos ou para o Caribe, por exemplo. Então, se programar na vida para poder ter uma filosofia de pelo menos viajar para algum lugar, nem que seja pegar seu carro e ir para uma cidade próxima, isso é muito importante para a gente. Claro que quando a gente tem a possibilidade de ir para outro país e ver uma outra cultura, uma nova culinária, lugares históricos, isso abre a nossa cabeça de uma maneira impressionante. E eu queria muito que a gente pudesse viver num mundo em que as pessoas pudessem viajar para os lugares onde elas sonham, para as coisas que elas queriam conhecer. Por mais fútil, às vezes, que possa parecer o motivo de uma pessoa, de falar assim, eu quero ir para Paris para fazer compras na Champs-Élysées. Tudo bem, eu quero ir para Nova York fazer compras na Quinta Avenida. Tudo bem, o fato de estar lá, de ver uma cultura diferente, se comunicar, comer coisas diferentes, ver um país diferente, ver o funcionamento do dia a dia das pessoas, isso começa a mostrar para nós que o mundo não é a caixa que a gente vive. Que o jeito que a gente faz as coisas, que o jeito que a gente vive as coisas, não é o único jeito. Existem outros jeitos, existem outras coisas que a gente pode viver. O Peru, por exemplo, que é esse nosso destino em setembro do ano que vem, ele é um lugar onde, por causa da mistura étnica que aconteceu lá, o Peru desenvolveu uma culinária que é considerada uma das melhores do mundo. Porque você pega coisas do Pacífico que misturam com coisas da culinária hispânica, com a culinária dos povos originários. A hora que você junta todos esses sabores, todas essas coisas, a culinária do Peru se torna algo incrível, além da parte histórica que o país tem. A Escandinávia talvez não seja lá conhecida pela sua culinária, mas ela é conhecida pela sua qualidade de vida. Como é ver na prática a vida na Suécia ou na Dinamarca, que são países que têm um índice de desenvolvimento humano altíssimo? Como é que é ver isso na prática? Como é que essa população se comporta? Isso ajuda tanto. Se a gente conseguisse ter um povo, o nosso povo, fosse um povo que pudesse viajar, tivesse essas oportunidades, e o nosso povo visse como as outras culturas vivem, talvez a gente trouxesse para cá muitas coisas bacanas para a gente conviver, para a gente melhorar o nosso país em alguns aspectos e reforçar a cultura do nosso país em outros. De olhar para a nossa própria cultura e falar, caramba, eu fui lá e os caras fazem um negócio tão simples com a cultura deles, olha o que a gente tem aqui, e passar a valorizar isso de uma maneira diferente também. Eu sempre digo que essa filosofia de viajar, essa filosofia de poder conhecer outras culturas, nem que seja um outro estado, uma outra cidade, ela é muito importante para a gente justamente sair da nossa caixinha e conseguir trazer para o nosso dia a dia visões diferentes de mundo que vão nos ajudar a valorizar o que está fora e também valorizar o que está dentro. Valorizar o que está fora, como valorizar a nossa comida, a nossa cultura, valorizar a cultura do outro, a comida do outro. E também valorizar o que está dentro, de ver que, poxa, o jeito que eu ajo no mundo pode ser diferente, posso fazer de um outro jeito. A gente tem essas viagens para o ano que vem, tá lá no cdhviagens.com ou no Universo CDH, lá na nossa barra de viagens. Se você se interessar, pode entrar lá e conhecer os nossos roteiros. A gente lançou agora já, né, o de maio para o Egito, mas ainda vai colocar lá no site ainda o Peru e a Escandinávia para o ano que vem. Lembrando que um é em julho e o outro é em setembro. Então, se você quiser ir num desses, dá para você ir. A gente vai com grupos grandes e essa é uma outra vantagem. A gente, quando eu comecei a viajar mais, assim, que eu tive mais oportunidade de viajar para fora do país, eu ia muito sozinho, ou ia com a minha esposa, não viajava muito em grupos, era uma viagem mais nossa, assim, ou mais minha, às vezes por causa de trabalho, eu ia trabalhar em algum lugar, aproveitava para fazer uma viagem também de conhecer o lugar. E eu sempre tive um preconceito de viajar com grupo. Porque a gente vê aquelas agências de viagem, às vezes onde a gente está num lugar turístico, que vai lá o guia com a bandeirinha, e aí ele fala um negócio ali meio programado, olha aqui, é isso, 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 vamos, gente, vamos. E aí você fica sem ter ali muito tempo para conversar, para viver o negócio.
E claro, que a gente está viajando em grupo, a gente tem que ter um certo roteiro, umas certas regras. Mas uma coisa muito legal dos grupos que vão com a gente é que não são grupos que ligam numa agência de viagem e falam, eu quero ir para tal lugar. Ah, tem um grupo aqui. Ah, então tá bom, eu vou com o grupo. E as pessoas meio que se conhecem lá e têm interesses diferentes. Tá indo um grupo para Londres, por exemplo, tem um grupo que tá querendo ir para conhecer museu e outro tá querendo conhecer balada e outro tá querendo conhecer restaurante, outro tá querendo conhecer feira de rua. E aí parece que esses interesses não casam muito bem. E aí quando esse grupo vai num restaurante, aqueles que queriam estar no museu reclamam. Quando vai para o museu, os que queriam estar na balada ou num restaurante reclamam. Então, uma coisa que é muito legal foi que quando a gente fez o primeiro grupo de viagem que foi para a Índia, em fevereiro de 2019, a gente percebeu que os grupos que o CDH estava montando eram grupos que tinham interesses em comum. Todos assistiam o canal, todos gostavam de cultura, todos gostavam de filosofia, de espiritualidade. E aí quando a gente chega nesses lugares onde vai viver aquela filosofia de vida, vai viver aquela espiritualidade, vai viver aquele traço cultural ali que é importante, você vê que tá todo mundo curtindo. Tá todo mundo fazendo exatamente o que queria estar fazendo. E claro que a gente tem espaço também para ir num restaurante, numa balada, alguma coisa assim. Mas é algo que a gente vê nos grupos até hoje que viajam com a gente, a amizade e os laços extremamente fortes que acabam se formando. Porque a galera tem interesses em comum. Então, às vezes, até alguém que nem estava muito ali no interesse, nem sabia direito o que estava começando a fazer ali, foi porque um amigo indicou, ou tá indo porque um amigo tá indo e foi carregado junto. É engraçado como essas pessoas elas acabam se enturmando de uma maneira fortíssima com o grupo, gerando laços que vão além disso. A gente teve um grupo, recentemente, foi no ano passado, que foi para o Egito com a gente, e que esse grupo fechou um laço tão forte que algumas pessoas desse grupo se juntaram e fizeram uma viagem sozinha delas. Elas queriam ir para Portugal, se juntaram, foram e fizeram a viagem para Portugal. Olha que bacana, né? Pessoas que se conheceram nessa nossa viagem. Eu acho isso muito incrível porque isso também faz parte dessa filosofia de vida, de se abrir para o novo. Não só para a cultura, para o lugar onde você está indo, mas se abrir para a ideia de um grupo que tem os mesmos interesses e que naturalmente você vai encontrar nessas pessoas pontos em comum. E aí esses pontos em comum vão ser importantes para que você se sinta pertencente àquele grupo. E isso faz com que você acabe encontrando outras pessoas como você, que gostam das mesmas coisas e que têm os mesmos interesses. Isso acaba criando um laço muito bacana. Isso acaba, de novo, foi algo que quebrou meu preconceito com viagem em grupo. E claro, né? Hoje eu entendo que eu viajar em grupo com pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Eu sou o rato de museu. Eu adoro chegar num lugar, descobrir qual é o museu mais legal que tem, ir visitar o museu e ficar lá dentro o dia inteiro. Se me deixar morar no museu, eu moro no museu. Mas eu também gosto de ir num restaurante legal, de conhecer uma festa que seja tradicional, como um festival, ou até uma balada da cidade, alguma coisa assim. Gosto de ir no supermercado do lugar para conhecer o que vende, o que as pessoas comem, como é que são os produtos. Eu adoro essas coisas. Acho que isso é uma imersão na cultura do país que muitas vezes a gente não tem. Tem gente que às vezes vai no... Vou dar um exemplo, a gente está indo para a Índia agora, né? Então, a gente vai para a Índia, tem muita gente que vive a Índia só comendo comida de rua. Ah, isso aqui eu tô vivendo a Índia. Não tá. Não tá, porque a Índia também tem os restaurantes que são chiques, vamos dizer assim, que são famosos, que tem um outro tipo de culinária, que também é indiana. Então, eu acho que quando a gente se abre para desde conhecer a comida de rua, na Índia toma cuidado, mas desde conhecer a comida de rua até conhecer um restaurante muito legal, que seja conceituado, a gente consegue ter uma ideia de como é a culinária de verdade daquele país. Imagina, você convida aí um gringo para vir passar um tempo na sua casa e você vai levar o gringo para comer num restaurante chiquíssimo de São Paulo, daqueles que a conta custa o seu rim, e aí você paga em rim ou em fígado, né? Não é nem cartão. E aí o cara come aquilo ali e fala, nossa, que bacana, que culinária diferente, né? Do Brasil, bacana, legal. E depois no dia seguinte você leva ele para comer um pastel de feira. Olha que bacana, olha que experiência que essa pessoa não vai ter. Não só de comer o pastel de feira, mas de ir numa feira do Brasil, que é um capítulo à parte da nossa história. A gente tem feira aqui desde
desde que a gente se conhece como nação. Então, olha que bacana, a gente, às vezes com algo tão simples, a gente consegue viver uma cultura de uma maneira ampla. Então, se abrir para conhecer coisas diferentes, se abrir para grupos, é algo que te modifica. Eu sempre falo para as pessoas, e não é brincadeira, eu só não falei isso na primeira vez. Quando a gente vai para o Egito, por exemplo, essa viagem ela é muito especial. E eu sempre falo para as pessoas, você vai mudar no Egito, vai voltar mudado, você vai voltar outra pessoa. E as pessoas falam, eu já viajei bastante, não sei o quê. E é impressionante como quando as pessoas voltam dessa viagem, elas voltam falando que voltaram diferentes, que voltaram mudadas. E a maioria fala, foi a melhor viagem da minha vida. E algumas falam assim, se não foi a melhor, foi uma das duas melhores. Porque quando a gente quando a gente viaja para algum lugar, conhece o lugar e tudo, e fala, nossa, conheci um monte de lugar legal, tirei um monte de foto legal, isso é uma coisa. E eu já tive muitas viagens legais. Quando eu conheci Paris, era um lugar que eu queria muito conhecer pela parte histórica. Eu passei por Paris, conheci o Louvre, conheci a Champs-Élysées, conheci o Arco do Triunfo, Praça da Concórdia, conheci, enfim, um monte de... naveguei pelo Sena, fui lá na Notre Dame, enfim, eu conheci um monte de lugar legal, mas é uma viagem que foi bacana, eu conheci coisas turísticas e tudo. É uma viagem que me mudou, culturalmente me mudou, mas emocionalmente me mudou profundamente? Eu não diria que me mudou tanto assim. As viagens para o Egito, eu vi essa mudança emocional acontecer nas pessoas. A viagem que a gente fez para a Índia, eu também vi isso acontecer. As pessoas saem de lá modificadas, lembrando daquilo que as mudou. Seja um panorama de uma visão diferente de mundo, seja um templo em que elas entraram, como o templo de Ísis, uma energia do sagrado feminino tão forte que... muito difícil alguma mulher que não entra ali no espaço do Sancto Sanctorum, que não se sente ou emocionada ou envolvida energeticamente com aquela energia. E claro, não só as mulheres, os homens também, né? Mas como uma energia que tem um feminino muito forte, é muito fácil de ver o quanto aquilo afeta as mulheres e o quanto elas realmente se sentem bem com relação a estarem ali, né? O que aquela emoção traz. Isso modifica a gente. Quando a gente é afetado emocionalmente, isso transforma a gente de uma maneira muito mais profunda do que só de uma maneira mental. Eu fui lá no Louvre, vi tudo bonitinho, bacana, que legal, vi a Mona Lisa, tirei foto com ela. Isso tudo é muito bacana, tudo é muito rico. Mas é rico quando a gente passa por uma experiência emocional, porque ela afeta a gente num nível tão profundo, num nível que nos modifica tão profundamente, que eu acho que esse tipo de coisa, ele não tem preço. E talvez não precise ir para o Egito para isso acontecer. Às vezes é uma viagem que você fez com seus melhores amigos para a praia, onde vocês passaram uma semana na praia, um fim de semana, um feriado, e aquilo foi tão especial, vocês viram coisas tão especiais naquele fim de semana, que aquilo te marca para sempre. Porque te marca emocionalmente. E esse tipo de coisa amplia a nossa visão de mundo, amplia a nossa capacidade de clareza sobre o mundo, mas mais do que isso, gente, isso amplia a nossa capacidade emocional. Amplia a nossa capacidade de sentir, de se conectar com o outro, de sentir o outro e ver que o outro também tem capacidade de te mudar. E aquele amigo, aquela pessoa, aquele desconhecido que estava no mesmo grupo que você e que você nunca tinha visto na sua vida, de repente vira uma pessoa que você se conecta de uma maneira tão forte, tão intensa, que se isso não mostrar para você que existem milhões de pessoas por aí que talvez você possa se conectar dessa mesma maneira intensa, da mesma maneira emocional que pode te mudar, se isso não te mostra isso, eu não sei mais o que te mostraria. E eu não sei mais o que te faria acreditar que a humanidade, ela tem os seus defeitos, mas ela tem também os seus corações que podem se conectar. Eu quero convidar vocês para viajar com a gente, para ir com a gente para o Egito,
para os países nórdicos ter uma vivência viking, ir para o Peru conhecer esses lugares que não são tão explorados como os tradicionais, mas também as pirâmides no norte do Peru. Então fica aí o convite, entra lá no universocdh.com.br, lá a gente tem as nossas viagens, conhece o que a gente faz. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê semana que vem aqui de novo em mais um Filosofia para Todos. Até lá! As reflexões das maiores mentes da história, trazidas de forma simples e prática para transformar sua vida.